mestre em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia e UPERJ, professor da UFRJ, voltado ao Departamento de Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Palestrante espírita no Centro Espírita Luz e Caridade. Muito boa tarde a todos e a todas. Não sei se é uma alegria ou ser o último a apresentar. Eu espero que seja uma apresentação empolgante, como foi a do nosso companheiro que nos antecedeu. Esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é um trabalho que eu refleti sobre ele a minha vida inteira. Eu sou a terceira geração de espíritas da minha família. Minha avó fundou um centro espírita, minha mãe fundou um centro espírita. Participei de obras sociais por fazer parte de uma família espírita durante a minha vida toda, frequentei centro espírita a minha vida toda. Entrei no movimento, no curso de serviço social por causa do Mário Barbosa, que era amigo da minha avó, ia para a casa da minha avó quando ia ao Rio de Janeiro, e ele faleceu quando eu estava entrando na universidade. E, como muitas pessoas que entram no curso de serviço social, têm a vontade de fazer essa interlocução entre a assistência social e a assistência social feita pelos espíritas. E eu demorei pelo menos uns 20 anos para conseguir fazer isso. Consegui fazer agora. E o que eu vou apresentar aqui é algo muito breve, porque foi uma pesquisa de 2 anos, que foi agora publicada e está ali à disposição de vocês, pelo Centro de Cultura e pela Liga de Pesquisadores Espíritas. Então, eu quero agradecer aqui, antes de qualquer coisa, ao Pedro, à Júlia, ao Jader, as pessoas que contribuíram para que esse trabalho fosse publicado agora, recentemente. Foi um esforço danado para que o trabalho pudesse ser publicado para esse evento. Chegou aqui anteontem. Chegou aqui anteontem. Muito bem. Então, esse é um trabalho que, quando eu comecei a pensar, eu conversei com o Mário Santiago, que é da Federação Espírita Catarinense, e ele ficou muito contente com a conversa que eu tive com ele, porque eu disse assim: Mário, a gente precisa fazer pesquisa sobre o Espiritismo. A gente não tem pesquisa sobre o Espiritismo. A Igreja Católica, por exemplo, tem um centro de estatística sobre os católicos, né, que é o CERES, e a gente não tem nada semelhante. Eu não conhecia ainda o centro de documentação, né, espírita, mas a gente não tem nada desse tipo. E eu acho que é importante a gente fazer isso, e é importante a gente fazer pesquisa sobre os espíritas, para que a gente saiba o que pensam os espíritas no Brasil, que é algo que a gente não desconhece em geral. Eu queria até falar também com o Ivan, não sei se o Ivan está aqui. Oi? Desculpa, ele passou na internet, pesquisa com as Olimpiadas. Isso. Né? Bom, já vi que ele não está, mas depois eu vou falar então particularmente com ele. Então essa pesquisa nasceu dessa trajetória, e ela é uma pesquisa que é dividida em algumas partes principais. Como eu faço parte de um departamento de sociologia, eu precisava dar uma fundamentação sociológica para a pesquisa. E essa fundamentação foi muito importante. Eu me baseei em alguns autores que não são normalmente muito estudados no campo da sociologia para a discussão da ação assistencial, e eu tentei cunhar esse conceito de ação assistencial. O que significa pensar sociologicamente a ação assistencial? Significa pensar, primeiro, que a ação assistencial é uma relação entre assistente e assistido. E sociologicamente, quais são os elementos que compõem essa relação entre assistente e assistido? Eu não vou poder falar aqui extensamente sobre isso agora, porque só esse tema eu gastaria todo o meu tempo aqui, né? Mas eu posso pensar alguns elementos. Por exemplo, toda ação assistencial é fundamentada
numa confissão de incapacidade. Eu só assisto aquela pessoa que confessa ser incapaz de algo. Por exemplo, se eu estudo matemática, sou aplicado em matemática, assisto às aulas, independente de elas serem boas ou ruins, mas eu assisto às aulas, faço a prova, sou aprovado, está ótimo. Mas se eu fico de recuperação, eu chego para o meu médico e digo, olha, eu estou precisando de ajuda. E aí é que vem a assistência. Quando a gente confessa a incapacidade e diz, eu preciso que alguém me ajude, o que acontece? Vem alguém e diz, para eu te ajudar, você precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, eu posso supor que você está com dificuldade de fazer equação de segundo grau, porque você não aprendeu direito a somar. Ok? E aí eu digo assim, tudo bem, eu vou te ensinar equação de segundo grau, contanto que você faça os exercícios aqui de matemática, de soma, para mim antes. Aí você pode perguntar assim, mas vem cá, não era isso que eu queria, mas eu, que estou te auxiliando, digo, mas eu só te auxilio se você fizer isso. Portanto, existe uma relação de poder na ação da assistência. Eu, que sei, imponho determinadas condições porque você confessa que é incapaz. Poderia desdobrar isso infinitamente. Mas ainda tem um outro elemento fundamental. Imagina que eu chegasse e dissesse assim, eu estou com uma dificuldade enorme em matemática, eu não sei equação de segundo grau. Aí chega a pessoa que vai me auxiliar e diz assim, toma uma aspirina. Não tem uma coisa meio estranha? Se eu pedir matemática, por que você está me dando aspirina? Toda ação assistencial, ela tem um foco, um objeto. Então você pode ter uma assistência educacional, você pode ter uma assistência social, você pode ter uma assistência religiosa, que não são a mesma coisa. Cada uma é um objeto diferente. Qual é exatamente o objeto da assistência social? Quando a pessoa vem nos pedir assistência, o que ela está pedindo? E o que nós, como espíritas, queremos dar para ela? Qual a relação de poder que nós estabelecemos com aquela pessoa que chega ao centro espírita para pedir assistência? Então vocês já viram que o tema é bom, não é? O tema é bom. Muito bem. Eu não posso me alongar demasiadamente nesse ponto, então eu vou passar para o próximo ponto, que é uma leitura de dentro da doutrina espírita sobre assistência social espírita. O que os espíritas estão dizendo que é assistência social espírita? E aí algo extremamente importante de ser analisado. Existe uma fixação no movimento espírita sobre o lema fora da caridade não há salvação. O lema fora da caridade não há salvação está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que há uma tendência do movimento espírita de ler as obras do movimento da codificação espírita pensando frases significativas. Quem já viu o vídeo que o Mário Barbosa fez? Mário Barbosa? Deus no céu e Mário Barbosa na terra. Não estou falando mal, não é crítica. Mas ele pega um livro, lê uma parte, lê outra, lê outra, lê outra. Mas falta ali naquela análise uma apreensão de, por exemplo, qual era o sentido que Kardec deu ao juntar aquelas mensagens no capítulo 15? O que ele queria falar com o lema fora da caridade na salvação?
eu defendo que no capítulo 15, Kardec não está falando da caridade. Ele está falando da salvação. E quando nós tentamos fazer uma ação assistencial, pensando no lema fora da caridade na salvação, o nosso centro está na salvação. De quem? Nossa. Onde está no Evangelho segundo o Espiritismo o lugar onde Kardec fala sobre a caridade, como se faz a caridade especificamente? Capítulo 13, em que há 4 elementos fundamentais para pensar a ação caritativa, e a assistência é só um subgrupo dentro da caridade. Quando Kardec ressalta o lema, a passagem, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, o óbolo da viúva, os infortúnios ocultos e chamar os pobres estropiados. O movimento espírita tem uma fixação na parábola do bom samaritano e esquece esses 4 elementos fundamentais da ação caritativa, que deve ser a base da ação assistencial. E mais do que isso, quando Kardec chama a atenção não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita, ele chama a atenção e diz assim: a maneira de você se relacionar com o assistido, de forma a não causar nele nenhum incômodo, qual é? Inverter a relação entre assistente e assistido. O que significa isso? Significa que eu quero te ajudar. E eu digo para você, eu preciso muito da sua ajuda. E à medida que você me ajuda, eu estou te ajudando. Esse princípio está incorporado nas nossas ações assistenciais. Está no SAPS. Também não está na contribuição do Mário Barbosa, também não está na contribuição do Alírio, que vão se centrar no fora da caridade na salvação, que vai reafirmar uma posição do assistente como aquele que vai levar não só a caridade material, mas também a caridade espiritual para o assistido. E quando nós fazemos essa associação entre caridade material e caridade assistencial no trabalho da assistência social espírita, o que nós fazemos? A pessoa chega lá pedindo pão. E o que nós dizemos para ela? Você precisa estudar a luta do espírito. Você pediu matemática e a gente deu aspirina. Perdeu a graça, a piada. Então, essa é uma questão central que vai, a segunda parte do estudo é exatamente tentar mostrar como esses elementos, tanto da discussão sociológica sobre assistência, quanto da discussão mais endógena do espiritismo, isso se reflete nas práticas assistenciais. Então eu tive um trabalho de campo em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina há 234 centros reconhecidos pela federação, 150 deles filiados à Federação Espírita. Então tem uma parte significativa que a federação reconhece como espírita, mas não está afiliada. E nós nos centramos nesses centros que são filiados. E conseguimos fazer uma entrevista com 70 deles. E o que ficou claro? Que o movimento, algumas coisas que eu vou chamar a atenção muito brevemente. Primeiro, que o movimento espírita e os líderes, né, eu entrevistei principalmente as pessoas responsáveis pela assistência social. Elas vão reproduzir essa ideia primeiro, da dissociação entre assistência material e assistência espiritual. É preciso ver o assistido como espírito. Só assim nós fazemos assistência social espírita de verdade. E aí,
eu quero lembrar para vocês aquela passagem de Jesus quando fala que o lema não é fora da igreja na salvação, é fora da caridade na salvação. Então, como a caridade verdadeira é aquela que leva esclarecimento espírita para a pessoa? Não tem uma certa incoerência em termos? Né? Então, quando Jesus vai falar, não saiba a vossa mão, da caridade, ele vai dizer assim, na parábola da separação entre bodes e ovelhas, né? Ele vai dizer assim, olha, preste atenção, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não é isso? Ou seja, existe uma adequação entre necessidade e assistência. Ok? Muito bem. Então, o que ficou claro? Que os espíritas entrevistados, né? Não estou falando de vocês, estou falando daquele pessoal lá de Santa Catarina. Né? 5 minutos? Ou aquele pessoal lá de Santa Catarina, o que eles pensam? Eles pensam que, primeiro, embora o assistido não saiba, ele tem uma necessidade espiritual que é preciso resolver. Né? Segundo, existe, tanto do ponto de vista da metodologia do Mário, que é uma metodologia pensada para a evangelização, quanto na metodologia do Alírio, né, uma ideia de que, olha, nós vamos levar, né, do Mário, no caso da evangelização, nós vamos levar o exemplo, junto com ele, que nós vamos mostrar quem é o espírita, e nesse sentido, você coloca o trabalhador espírita como uma pessoa que se sente portador da verdade para aquela pessoa. Então você institui a hierarquia assistente-assistido. E você pode fazer uma série de imposições ao assistido. Inclusive, imposições que não aparecem como imposição. Por exemplo, o que nós verificamos em vários centros. Trabalho de enxoval. Trabalho de enxoval. Muito bem, o que a gente faz antes de dar o enxoval? A prece. Há um reconhecimento entre os espíritas que grande parte dos assistidos não é espírita. Ou seja, é bem provável que essa pessoa resolva as suas questões espirituais, religiosas, da sua maneira. Indo na igreja pentecostal, rezando em casa, ou do jeito que quiser. E aí é um elemento extremamente delicado de nós pensarmos. Nós não estamos violando a liberdade religiosa dessas pessoas ao impor a elas exatamente essa nossa convicção? Eu não vou poder me estender mais porque já faltam 5 minutos, mas é preciso a gente pensar que a assistência social tem sido pensada como um reforço da minha convicção religiosa. É ali que eu faço o meu treino. É ali que eu acredito que eu realmente estou fazendo a caridade. Então eu preciso colocar naquele trabalho tudo o que eu sei. Aproveitando a situação daquela pessoa que chega e que se submete por quê? Porque ela está ali, porque ela não encontrou em outro lugar. Porque nem sempre. Mas há um reconhecimento entre os espíritas que grande parte não é espírita. Então, se ele ainda assim se submete a esse tipo de trabalho, é porque ele não encontrou em outro lugar e ele aceita. E mais do que isso, só para terminar agora com um último ponto. Existe dentro da nova organização da assistência social no Brasil uma ideia de trabalho em rede. Parcerias e encaminhamentos para a rede assistencial. Como o movimento espírita pensa que a verdadeira assistência social é a espírita,
os trabalhos são pequenos, centrados, e não dialogam com a rede. Por quê? Porque ao dialogar com a rede, você tem que aceitar uma posição que não é a espírita. Mas veja, nós estamos trabalhando para o bom entendimento do assistido ou para resguardar as nossas convicções? Por isso, o nome dessa pesquisa foi Dá-me de Comer, e a capa, né, a foto da capa é um pão que você reparte, e dali sai a luz. Porque nós acreditamos, porque eu me sinto parte do movimento espírita, né? Isso não é uma crítica ao movimento espírita, é uma autocrítica, né? Que ao repartir o pão nós estamos entregando luz para aquelas pessoas, né? Embora elas só tenham pedido para nós o pão. Meus queridos, muito obrigado. Foi um prazer. Perguntas ao Pedro Simone? Tudo bem, Pedro? Aqui. Sim. Na casa espírita em que eu trabalho, a gente tem uma preocupação justamente disso, de não levar a doutrina espírita em respeito justamente a isso que você colocou. Perfeito. Até aí, perfeito. Nós também trabalhamos com a evangelização de espíritos lá de Sacramento, que o Adriano trouxe agora há pouco. Então existe também uma preocupação com o ser espiritual. Tá? Só dar o pão material, sem menor preocupação com a parte espiritual, independente da doutrina, não se leva a palavra doutrina, nem ensinamentos doutrinários, não é esse o foco, não seria pouco? Pouco para quem, né? Para aquele ser espiritual. Veja só, a grande questão é essa. A grande questão é que nós acreditamos que o que é importante para nós vai ser importante para ele. Né? Por quê? Porque ele pode também cultivar o seu ser espiritual indo na igreja dele. Então veja só. Quando nós pensamos dessa maneira, nós não vamos trabalhar o ser espiritual, a gente pode trabalhar de diversas formas. Por exemplo, existe no catolicismo a ideia da pedagogia da presença, que é exatamente um pouco semelhante ao do Mário, que é a ideia de que a sua presença, você estar ali, já é um processo educacional. Ok? Por quê? Porque a pessoa sabe que você é espírita. Você está ali, e no caso dos católicos, eles estão ali acreditando que fazer o jogo é uma ação pastoral. Porque é a familiarização. Então você não precisa explicitamente, você pode pensar nisso. Mas a minha preocupação é que a resposta dos dirigentes da assistência social é muito enfática em relação a isso, né? E se a gente pega o trabalho do Mário, e principalmente o trabalho do Alírio, é a ideia de que, olha, a gente vai semear na cabeça dessas pessoas. E depois, o resultado não é conosco. Desconsiderando um pouco quem é o assistido, quais são as suas convicções religiosas, o que ele está querendo ali. É claro que, estando na casa espírita, a pessoa pode sentir a vontade de dizer, mas eu queria saber mais sobre essa doutrina, e você vai esclarecer. Ele pode simplesmente dizer, eu posso tomar um passe? Você vai dizer, claro que você pode. Né? Mas essa vinculação que está no SAPSE, a minha preocupação é como isso institucionalmente é tratado. No SAPSE está, você tem que tratar o assistido como ser espiritual, tarará, você não pode associar uma coisa da outra, o centro é a parábola do samaritano, etc. Pedro, boa tarde. Bom, tem uma série de pontos na sua colocação que eu não concordo, e outros, naturalmente, a gente concorda, né? Mas, tomando como ponto de partida
a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da caridade? Qual atendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Eu não vou me alongar aqui, que só isso daria uma palestra. Mas, sobretudo, a assistência social espírita chama-se assistência social espírita porque é realizada por espíritas. Porque senão seria somente assistência social. Mas, sobretudo, na minha opinião, a assistência social ela deve visar a promoção humana dentro do princípio de que a mensagem, o conhecimento espírita visa, né, a promoção da humanidade, a promoção humana mesmo e o desenvolvimento, a regeneração da humanidade. É uma mão de ida e volta, onde aquele que realiza se beneficia como aprendizado, como laboratório prático daquilo que ele aprende, e aquele que recebe, não recebe porque está adquirindo o favor de quem quer que seja, mas recebe porque ele se encontra ali na condição de um ser espiritual que terá a condição de se desenvolver também e aprender e a prosseguir como nós também queremos. Veja só, a questão do espírita é que é a minha questão principal, porque a gente, o cuidado que eu quis tomar e é o resultado dessa reflexão é a gente acabar desconsiderando a ideia do fora da caridade, do fora da igreja na salvação, como somente a caridade feita dentro dos ideais espíritas é a caridade espírita e, portanto, a verdadeira caridade, ou assistência, como você queira dizer, né? Você tem que encaminhar de um ponto de vista espírita para ser espírita, mas isso não está em nenhuma passagem de Jesus. Jesus não diz, você tive fome e me deste de comer, mas não me pensou apenas a comida do pão, mas também a do espírito. Jesus não diz isso. Jesus não diz, foste me ver e lá fizesse uma pregação para mim. Não foi isso que Jesus disse. Também na parábola do samaritano, é muito curioso, porque se pensa uma pedagogia, uma metodologia espírita a partir da parábola do samaritano, sem que o samaritano tenha emitido qualquer palavra com o assistido. Não há troca de diálogos entre o samaritano e o assistido. Ele foi, pegou, cuidou, levou, e a única conversa que ele tem é com o dono da estalagem, que ele diz assim, cuida bem desse cara aí que eu vou embora. Porque o ponto da parábola do samaritano não é ensinar a fazer caridade. O ponto é dizer assim, viu? Ele teve compaixão e é o seu inimigo. Se o seu inimigo tem compaixão e ajuda os outros, por que você não faz? Esse é o caminho da sua salvação. Esse é o ponto da parábola do samaritano. Então não tem uma vinculação de um discurso espírita se nós pegarmos as passagens de Jesus. Até Jesus era espírita nesse sentido, né? E se você pegar, só um último comentário, aquela passagem da mulher rica, vocês vão se lembrar. Ela pega a criança e leva com ela. Lê novamente essa passagem, diz assim, e católicos, judeus, não sei o que, oravam por ela. Porque ela não foi estabelecer, a partir daquela assistência, uma moral para aquelas pessoas. Ela foi simplesmente atendê-las. E esse é o ponto chave da questão. Esse é o ponto chave da questão. A crença espírita tem que nos mover para atender a pessoa na sua necessidade. E a crença dela é um problema dela. Aqui, ó.
Primeiro, parabéns, eu concordo com a sua reflexão. Pedro, a minha pergunta é mais como pesquisador na sua proposta. Tá? Eu não li, estou interessado em ler o trabalho. O seu objetivo, além do diagnóstico que você faz e da reflexão que você promove, você chega a sinalizar algum tipo de postura ou atitude que poderia ser um pouco mais adequada ou não, conforme as críticas que você levanta? Bom, nesse ponto eu sou bastante cientificista, né? No seguinte aspecto, a minha preocupação não é dizer como os outros devem se comportar, mas levantar questões para que se pense sobre elas, né? Então, eu já vi que você quer falar, né? Então, quando eu estive em Maricá, lá no Rio de Janeiro, que é a região dos lagos, e o pessoal falou assim, não, mas como é que a gente faz então? Como é que a gente vai estruturar o trabalho? Eu falei assim, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei por quê. Porque eu gastei os meus últimos 2 anos pensando nisso. Agora, como isso efetivamente vai ser traduzido, como isso vai ser viabilizado, eu não sei. Eu acho que as pessoas têm que pensar, né, refletir sobre exatamente o que está sendo proposto hoje no movimento espírita sobre assistência social, e isso ser um trabalho conjunto. Eu não me sinto nessa responsabilidade de dizer como o movimento espírita deve se comportar. Mas a minha intenção foi, primeiro, trazer mais material sobre o que fazem os espíritas, que a gente não tinha. A única pesquisa sobre assistência social espírita que a universidade fez foi a do Emerson Jumbelli, que foi em 95 no Rio de Janeiro. E depois disso não se teve mais nada, né? Então eu acho que essa e outras pesquisas devem ser feitas, e a gente deve ter uma massa crítica sobre assistência social espírita e sobre outros temas que nós não temos também. Então era essa a ideia. Eu recebi uma comunicação do Espírito Superior, que só mais uma questão seja breve. Boa tarde. Aqui no Movimento de São Paulo, nós tivemos já várias discussões sobre assistência social por vários anos aí, né? E você levantou alguns pontos interessantes e também nós discutimos muito sobre o assistencialismo, que seria quantas cestas a casa distribuiu, quantas roupas deu, né? E houve grandes discussões sobre isso. Não há preocupação também das pessoas profissionais que só vêm a várias religiões buscar seu material? Nesses pontos que a gente tem discutido durante vários anos, né? Olha, o que eu vejo é que existe um apequenamento na assistência social espírita. Por que eu chamo de apequenamento? Não sei se eu vou te responder, mas eu vou falar sobre esse ponto. Porque a grandíssima parte das casas espíritas faz trabalho de doação de matula e de enxoval para bebê. Pelo menos lá em Santa Catarina é assim. Esse é o padrão. É o padrão. Aí eu fico pensando assim, o movimento espírita é um movimento religioso no Brasil reconhecido como o mais letrado, que agrega o maior percentual de pessoas com nível superior. E como é que nós só fazemos isso? Como é que nós não incorporamos, como parte do trabalho de qualificação do movimento espírita, de promoção, o nosso próprio expertise? Então o diretor de uma multinacional vai ficar juntando alimento para dar a matula? Fala o que é a matula. A matula é a cesta básica. Ninguém conhece esse
Ah, não conhece? Desculpem. A cesta básica. Não, tá joia. Muito bem. Mas não poderia fazer mais? Não poderia fazer mais? Então, as pessoas acham que a assistência social deve ser outra coisa que não o trabalho que elas fazem. Porque o que elas fazem não é assistência social. E uma última reflexão só para a gente terminar, porque os espíritos superiores a gente obedece. Se a gente fosse não fazer um trabalho de assistência social, mas um trabalho de um ambulatório de saúde, quem a gente chamaria? Médico. Enfermeiro? Serve qualquer um? Não. Se a gente fosse fazer um trabalho de assistência jurídica, quem a gente colocaria lá? E por que o trabalho de assistência social é para qualquer um? Gente, é preciso que a gente repense a assistência social espírita. Eu convido vocês a lerem o livro. Essas e outras muitas questões estão aí. Muito obrigado. Obrigado. A gente programou o lançamento do livro do Calzone e não programou o lançamento do livro do Pedro. Então, para o Pedro não se sentir numa relação de poder desfavorável, eu peço a paciência de vocês por mais 5 minutos para a gente fazer o lançamento do livro do Pedro. Eu já lhe passo a palavra. Tá? Nós realmente vemos que o Pedro contactou a gente há mais de ano, mas a gente estava sem recurso para publicação. E nós trabalhamos a publicação dele nesse último mês. Eu quero agradecer muito a ele por ter aberto os canais de comunicação e a gente ter trocado imensamente ter conseguido realizar o trabalho nesse tempo recorde, que é montar o livro, que é diagramar o livro, é rever o livro 2 vezes, escrever a apresentação, verificar alguma coisa e ele está pronto aqui para vocês. Esse livro está na coleção Espiritismo na Universidade. O pessoal já falou que a coleção tem por objeto, tem por objetivo pegar trabalhos que estão sendo feitos no meio acadêmico, tá? No caso dele não é nem tese, nem dissertação, é a linha de pesquisa, que é um passo à frente até mesmo uma tese, que é a linha de pesquisa que ele vem desenvolvendo e foi financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa, pelo CNPq, e a gente não tem a pretensão nenhuma, acredito que o Pedro também não, de que seja um manual ou de que seja o lugar de saber. Tá? É uma reflexão sobre assistência social e eu acho que o Pedro vai ficar feliz, vou parar de ficar botando palavras na sua boca, tá? se ela for objeto de discussão, de debate dentro das casas espíritas. Talvez esse o objetivo dele ao buscar para publicar dentro do centro espírita, porque eu tenho certeza que ele conseguiria publicar esse trabalho lá no seio das livrarias universitárias, das editoras universitárias. Né? A gente lê o livro, eu escrevi uma apresentação instigante, uma apresentação que abre o diálogo. Acho que o livro, com a nossa coleção, está muito ligado ao primeiro volume, que é o Voluntários, que está esgotado já, e com esse aqui, que é o Ser Voluntário, Ser Realizado, que é a pesquisa do Yuri, tá? De uma perspectiva da fenomenologia, onde ele estuda voluntários de um centro espírita, inclusive voluntários católicos. Tá? Então tem muita coisa para a gente ver. A relação com o Estado está mais no Voluntários, que já é uma creche que trabalha com o Estado e já tematiza a questão dos conflitos entre governo e movimento espírita, entre outras coisas. A coleção, ela tem aí disponível para todo mundo. Unir para Difundir, que é o trabalho do Jefferson Bettarello, onde ele estuda o movimento espírita de Franca e a ação de uma federativa no crescimento do movimento. É da área de ciência da religião. O Marcelo Freitas Gil fez um trabalho de história social que chama o Movimento Espírita Pelotense e suas raízes sócio-históricas e culturais, lá do Rio Grande do Sul. E a Nadia fez um trabalho belíssimo, gostoso de ler, chamado Fogo Selvagem, Alma Domada, onde ela estuda a cultura de Uberaba, a construção do Hospital do Pênfigo e tudo que é falado, tudo que é construído socialmente sobre o Pênfigo dentro do movimento espírita e fora dele,
na região. É um trabalho belíssimo esse. Tá? Foi a tese de história, na área de história que ela defendeu. Esse aqui não tem nada a ver com a coleção. É Os Procuradores de Deus, do Hermínio Miranda. A Isabel chegou para mim: você vai falar dos livros? Vou. Então fala do livro do Hermínio. Então vou falar. É o primeiro livro que o Hermínio Miranda escreveu. Tá? E assim, a gente encontra, eu tô na metade dele mais ou menos, a gente encontra em núcleo quase tudo que ele vai desenvolver ao longo dos 50 anos depois que ele lançou esse livro. É um livro muito gostoso de ler. Ela falou que já vendeu 6.500 exemplares assim, imediatamente. Então, eu estou recomendando a todos nós. Eu diria recomendar porque o Adilson falou que encontraram o livro, o primeiro livro de Hermínio Miranda, mas ele não referiu ao nome do livro. Então, vale a pena dizer, inclusive, está à disposição. Os Procuradores de Deus. Tá? Eu vou passar para o Pedro, se você quiser falar mais alguma coisinha do seu trabalho. Então, só queria agradecer ao Jair. Agradecemos a paciência sua, né, desse ao Pedro. Aí, até a gente conseguir. Pois como o Jair falou, esse trabalho é trabalho de pesquisa. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e docente há 20 anos. Então, agora eu consegui fazer esse trabalho, é o meu 4º livro. Né? Eu sempre trabalhei dentro da área da assistência social e da área da assistência religiosa, que é algo um pouquinho diferente, e também tem 2 publicações nessa área. Eu não sei mais o que dizer, porque eu não quero ficar aqui também, né? Mas, assim, a minha pretensão com esse livro é que exatamente ele fosse lido, discutido. Acho que há muito para ser discutido dentro do movimento espírita sobre a ciência social. Eu queria dar a minha contribuição, e essa é apenas uma contribuição, entre outras que eu acho que são absolutamente bem-vindas. Não acredito no lugar da verdade, né? A minha posição é a posição de quem pôde estudar e se refletir sobre esse tema e apresentar essas reflexões publicamente. Então, críticas são bem-vindas, discussões, contra-argumentos. O próprio Jader, na apresentação, faz uma série de ressalvas ao texto. Está tudo certo. O lugar do conhecimento, num certo sentido, do conhecimento acadêmico, não é o lugar das certezas, é o lugar das dúvidas. São as dúvidas que fazem com que o conhecimento avance. Certo? Então, muito obrigado.